A criada enfiou a mão no muro e tocou uma criança escondida atrás da parede. Os saltos ecoaram no mármore e a mão de Mara saiu sangrando do buraco que guardava um segredo vivo. Um suspiro preso no tijolo pediu socorro e ela entendeu que tinha minutos para explodir a farsa da casa. O quadro dourado tremeu, a respiração falhou e Mara percebeu que alguém escolheu apagar uma criança do mundo no corredor perfumado de festa. Havia um túmulo na parede e só Mara ouvia quem ainda respirava lá dentro. Mara sentiu pele em febre no escuro do tijolo e decidiu que não ia mais limpar aquela casa. Ia incendiá-la, um buraco na parede, uma voz sem força e a criada que decidiu falar alto, onde todos fingiam não ver a mão dela, voltou em sangue. O perfume da patroa se aproximou e o segredo da família silenciou mais uma vez. No salão, brindavam a perfeição. No corredor, uma criança desaparecia e só uma mulher podia desenterrar a verdade. Mara ouviu o terror sussurrado no tijolo e escolheu transformar a festa em prova. Diante de todos, ela tinha servido aquela mansão por 2 décadas, sendo tratada como parte da mobília. Mas naquele instante, parada diante do quadro rachado, Mara percebeu que ou falava, ou seria cúmplice para sempre. A festa lá fora brilhava em ouro e taças. A morte aqui dentro respirava no escuro. Ninguém ouvira os ruídos fracos vindos da parede, ninguém, exceto ela. Mara sentiu o coração bater na garganta e não pelo medo da patroa, mas pelo som fraco de unhas arranhando o tijolo, como se alguém tentasse existir só mais um pouco. 5 dias. Era esse o tempo que o menino estava ali, 5 dias, enquanto o pai brindava com políticos. 5 dias, enquanto Vivian sorria para fotógrafos. 5 dias, enquanto a casa inteira fingia que tudo era perfeito. E agora, o rosto dela queimava, não pelo golpe que levaria quando a verdade viesse à tona, mas pela certeza de que ninguém viria salvar aquele menino. Ninguém, exceto ela. Não havia polícia, não havia testemunha, não havia prova, só a respiração fraca atrás do gesso e o sangue nas pontas dos dedos dela. Mara sabia. Se subisse no palco agora, o mundo explodiria se calasse. O menino morreria antes do próximo brinde. Era um caminho sem volta, e ela escolheu o que ninguém esperava de quem sempre abaixou a cabeça. Ela decidiu destruir a noite perfeita diante de todos. Mas para isso, ela precisava de uma única coisa: voz. E naquele palanque havia um microfone que amplificava mentiras há 20 anos. Agora, ele serviria para a verdade. E quando Mara encostou a mão nele, algo dentro dela deixou de ser empregada e virou testemunha. E testemunha não limpa chão. Testemunha fala mesmo que ninguém queira ouvir a contagem. Começou 15 minutos até o discurso acabar. 15 minutos até a porta fechar. 15 minutos até Vivian enterrar as provas para sempre. 15 minutos para transformar uma criada invisível em alguém que faria toda a cidade olhar. Mara empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor como sempre fazia. Mas dessa vez não era faxina, era disfarce. O coração dela batia tão forte que parecia querer atravessar o avental. Mas os passos estavam firmes. Ela já tinha tomado a decisão. E decisões assim não voltam para trás. Ao chegar diante do quadro barroco, ela encostou o carrinho, respirou fundo e ouviu de novo o som fraco atrás dos tijolos. Não era mais choro, era quase silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando o corpo desiste antes da alma. Aguenta, pequeno, eu tô aqui, ela sussurrou sem voz. Então puxou o quadro com força. Ele rangeu, quase caiu e pela fresta, o cheiro de mofo e medo saiu como um tapa no rosto. Mara olhou as próprias mãos cortadas, sujas, tremendo, e lembrou do aviso de Vivian. Pessoas que não sabem o seu lugar desaparecem. Mas uma verdade cortou esse medo. Pior do que desaparecer era continuar vivendo como se nunca tivesse existido. Ela soltou o quadro, virou as costas e foi para a cozinha. Não para limpar, mas para pegar o microfone reserva do sistema de som. O mesmo que os garçons usavam para anunciar sobremesa. O mesmo que o patrão usava para fingir que era bom homem. Agora seria usado para rasgar a mentira de toda aquela gente.
Quando Mara segurou o microfone, sentiu o peso real daquilo. Não era ferro, era a chance de mudar o destino de alguém que não tinha voz. E naquele instante, a empregada virou algo novo, não vítima, não serviçal, mas acusação viva. Ela saiu da cozinha, entrou no salão, e o som das botas dela no mármore foi tão alto quanto o tiro ninguém notou de início, mas quando a primeira cabeça virou a segunda, virou. Junto e em segundos, o salão inteiro percebeu. Uma faxineira estava andando em direção ao palco e a festa começou a morrer ali, quando Mara deu mais 3 passos para dentro do salão. As conversas começaram a diminuir, não porque alguém pediu silêncio, mas porque o instinto humano sabe reconhecer quando algo fora do roteiro está acontecendo. Ela não estava ali para servir, não estava carregando bandeja, não estava limpando taça quebrada. Estava caminhando, como quem carrega uma verdade que ninguém quer. Ouvir o patrão, Romero de la Vega, estava no palanque taça de champanhe, erguida, sorriso ensaiado, luz de lustre refletindo no copo, como se a vida dele fosse perfeita. E ao lado dele, Vivian, o vestido verde, brilhava mais do que tudo naquela sala, até que os olhos dela encontraram os de Mara, e naquele segundo, só naquele segundo, o medo trocou de lado. Vivian entendeu. Mara sabia e estava vindo para expor tudo. O sorriso da madame sumiu, como vela apagada. A mão dela apertou a taça com tanto ódio que o cristal quase estalou. Mara continuou andando 1, 2, 3 fileiras de convidados. Ninguém ousou tocar nela. Ninguém sabia se era escândalo, demissão ou tragédia. Mas todos sentiam que estavam prestes a ver algo que a riqueza não poderia esconder. Foi aí que Vivian desceu do palco rápida, discreta, perigosa. Ela cortou o salão, aproximando-se como cobra em seda, sussurrou sem mover os lábios, só para Mara ouvir: "Volte para a cozinha agora, ou você vai se arrepender pelo resto da vida." Mara não parou. Não olhou, não respondeu, apenas levou a mão ao bolso, sentiu o microfone, o botão A Chance e falou baixo, sem mexer o rosto. "Já passei 20 anos calada, hoje é você que vai ouvir." Vivian tentou bloquear o caminho, sorriu para os convidados como se tudo estivesse sob controle, mas os olhos dela revelavam pânico puro. Mara desviou, não recuou, foi quando a mão pesada do segurança Diego segurou o braço dela. "Mara, não pode estar aqui, ordens da senhora de la Vega." Por um instante o coração dela caiu. Se ele a tirasse dali, seria o fim. Ela nunca mais teria outra chance. Julian morreria naquele buraco. Então ela usou a única arma que tinha verdade. Plais, urgência, Plais. Coragem. "Diego, tem uma criança trancada numa parede dessa casa sozinha, há 5 dias sem água. Se você me tirar daqui agora, ele morre." O mundo parou por um instante. Diego franziu o rosto. Ela nunca tinha visto aquele homem duvidar da patroa, mas agora ele estava duvidando. 5 dias? Ele sussurrou a voz pesada, cheia de medo real. 5 dias sem luz, sem comida, sem ar direito, e ninguém além de mim sabe onde ele está. Diego olhou para Vivian, depois para Mara, depois para o palco, depois para o chão e soltou o braço dela. "Vai", ele murmurou, "faz o que precisa fazer." E naquele segundo Mara ficou livre não como criada, mas como testemunha que se tornou sabotagem viva. Ela subiu no palanque, tirou o microfone do bolso e apertou o botão. Um estalo ecoou pelos alto-falantes, o salão inteiro parou até o som do champanhe. Morrendo dentro das taças, pareceu congelar Mara. Levou o microfone à boca, com a voz ainda tremendo, mas não fraca. "Desculpem interromper a festa." O salão mergulhou em silêncio total. "Mas tem uma coisa acontecendo nesta casa que vocês merecem saber. Agora, antes que seja tarde demais, o filho desta casa não está viajando, não está com parentes, não está seguro. Ele está a poucos metros daqui, trancado dentro de uma parede, sem comida, sem luz, sem ar o suficiente para sobreviver." Um choque atravessou o salão como eletricidade. Primeiro silêncio, depois murmúrios, depois celulares apontados. Ninguém sabia se era verdade, mas ninguém ousou rir. Romero, o pai, desceu do palco.
O rosto dele empalideceu como quem recebeu uma sentença de morte. Mara, o que você está dizendo? Ela levantou as mãos arranhadas, sujas, com sangue seco nos cantos das unhas. Isso aqui é o tijolo. Isso aqui é a argamassa. Isso aqui é o que eu arranquei, tentando falar com seu filho. Ela mostrou a mão como prova, não como discurso. Ele está preso atrás do quadro barroco no corredor de serviço há 5 dias, e se ninguém fizer nada agora, ele morre antes da festa acabar. Um grito escapou do meio dos convidados. Não era histeria, era consciência. Agora todo mundo entendeu que aquilo não era teatro. Vivian tentou recuperar o controle. Ergueu a voz, fingindo indignação polida. Isso é absurdo. Essa mulher perdeu a sanidade, está tentando destruir minha família. Ela sempre foi desequilibrada. Mara virou lentamente para ela, sem medo, sem pressa. Então explique por que foi você quem mandou me calar, por que foi você quem escondeu a chave da ala de serviço, por que foi você quem disse que pessoas que não sabem seu lugar desaparecem. A máscara de Vivian caiu visível, pública, irrecuperável. Romero olhou para a esposa e pela primeira vez não encontrou uma mulher elegante. Encontrou um monstro que ele mesmo trouxe para dentro de casa. Ele correu, não falou, não pediu licença, simplesmente correu, todos foram atrás. Mara, Diego, convidados, curiosos, repórteres improvisados com celular na mão. O corredor de serviço nunca tinha visto tanta gente. Romero chegou. Primeiro, arrancou o quadro com a força de um homem desesperado. Um tijolo saiu. Depois, outro. Depois, outro. Até que um sussurro frágil saiu. Do buraco, pai. Romero desabou em choro bruto, o tipo de choro que não se aprende em funeral. O tipo de choro de quem descobre que falhou como humano. Ele enfiou as mãos, puxou o menino, e o mundo viu um corpo fraco, sujo, febril, mas vivo. Julian encostou a cabeça no peito do pai, tentou falar, mas só saiu um sussurro seco. Achei que você não vinha. O salão inteiro assistiu em silêncio. Ninguém respirava. Mara ficou parada, sem conseguir se mover, até o menino abrir os olhos e olhar para ela. Eu chamei. Você, ele disse baixinho demais, suficiente demais, e ela respondeu com o mesmo tom. Eu ouvi. O corredor virou tribunal. Ninguém defendia Vivian agora, ninguém ousava se aproximar dela, nem mesmo os amigos importantes que ela sempre dizia ter. Ela tentou falar, tentou recriar a velha pose de mulher elegante e intocável, mas a voz saiu trêmula. O controle tinha acabado. Vocês não entendem, ele precisava ser contido, ele me odiava, ele era um problema, eu só... Diego, o chefe de segurança, deu o aviso que selou o destino dela. A polícia está a caminho. Vivian arregalou os olhos, não de culpa, mas de pânico, de perder o palco onde viveu a vida inteira. Romero, diga alguma coisa, Romero. Por favor, você sabe que eu... Romero não olhou para ela, não respondeu. Não reconheceu ele, só segurava o filho como se tentasse compensar 5 dias de ausência com um único abraço. O menino tremia, não de frio, mas de trauma. Mara ficou perto. Não invadiu o momento. Não quis aplauso, só permaneceu, como sempre fez em silêncio. E nesse silêncio, ela percebeu que todos a olhavam pela primeira vez em 20 anos. Ela era vista não como funcionária, não como peça da casa, mas como a única pessoa que escolheu agir quando ninguém mais teve coragem. A ambulância chegou. Os paramédicos abriram caminho entre os curiosos. Julian foi colocado na maca, recebeu oxigênio, água intravenosa e cuidados que ele nunca deveria ter precisado lutar para ter. Romero não soltou a mão do filho nem por um segundo quando os paramédicos fecharam as portas. Julian virou o rosto, cansado, febril, e sussurrou. Ela me salvou. Romero olhou para Mara e só conseguiu dizer o que doía anos para sair. Eu falhei com ele, e contigo também. Mara baixou a cabeça, porque ouvir isso depois de tanto tempo, sendo ignorada, era mais pesado que qualquer castigo. Os policiais chegaram, levaram Vivian algemada. Ela ainda tentava manter a pose, até que um fotógrafo tirou uma foto, e ela percebeu que a reputação que amava acabava ali.
Ninguém abriu a porta para ela, ninguém segurou a bolsa dela, ninguém disse, vai ficar tudo bem, porque ninguém acreditava mais quando a viatura sumiu na esquina. O silêncio voltou. Não o silêncio confortável, mas o silêncio de uma casa que agora sabia a verdade. Mara ficou sozinha no corredor. As paredes ainda tinham cheiro de poeira e medo. Ela olhou para o buraco agora vazio e sentiu o peso de tudo que quebrou e tudo que salvou. Ao mesmo tempo, ela respirou fundo pela primeira vez em anos, sentindo que podia respirar de verdade. E ali, com os joelhos fracos e as mãos ainda sujas de tijolo e sangue, ela entendeu. Não foi o destino que a colocou ali, não foi sorte. Não foi acaso, foi escolha. Ela escolheu não virar o rosto e essa foi a decisão que mudou o mundo de um menino. 3 horas depois, o celular de Mara vibrou sobre a mesa da cozinha. Ela quase não atendeu. Achou que era mais uma cobrança do trabalho, mais alguém pedindo algo, como sempre foi a vida inteira. Mas a tela mostrava um número desconhecido. E a voz do outro lado não era de cobrança, era a de Romero. Ele não parecia o homem poderoso de antes. A voz estava trincada como vidro depois da primeira rachadura. Mara, ele está estável. Ela só conseguiu fechar os olhos, o ar entrou nos pulmões, como se ela respirasse de verdade pela primeira vez em dias. Os médicos disseram que ele vai se recuperar fisicamente. Emocionalmente, vai levar tempo, mas ele vai viver. Mara não disse nada. A garganta não deixava, as palavras sempre foram a parte mais difícil da vida dela. Romero continuou. Ele acordou antes de dormir de novo e pediu você. Mara apertou o celular mais forte, como se pudesse tocar o menino pela voz. Ele disse que você prometeu que ia tirá-lo de lá e que você cumpriu. O silêncio entre os dois não era desconforto, era verdade, a primeira verdade depois de muitos anos de mentira. E então Romero disse algo que ela nunca esperou ouvir. Mara, você não trabalha mais aqui. O coração dela gelou por um instante. Achou que seria descartada, como sempre foi, como todas as pessoas invisíveis são. Mas então ele continuou, não como empregada, nunca mais. Você é família, e família não serve. Família fica. Pela primeira vez em 20 anos, alguém disse que ela pertencia a algum lugar. Ela desligou o telefone devagar, encostou na parede e chorou sem esconder o rosto. Não de dor, não de medo, mas porque finalmente alguém tinha visto ela. Não a mão que limpa, não a funcionária silenciosa, não o uniforme, mas a mulher, a pessoa, a coragem. 3 semanas depois, o despertador tocou às 5 da manhã, como sempre tocou. Mas dessa vez não havia quarto de serviço, não havia janela emperrada, não havia mofo nem cama. Estreita era o quarto de hóspedes do 2º andar, com lençóis limpos, uma vista para o jardim e silêncio que não machucava. Romero estava na cozinha tomando café, não como patrão, mas como alguém tentando reaprender a viver, aprender com ela, e não sobre ela. Julian já conseguia andar pela casa ainda quieto, mas com os olhos menos vazios, e sempre que via Mara, segurava a mão dela sem dizer nada, porque não precisava. Toda noite ele batia na porta do quarto dela. Posso entrar? E Mara dizia sim. Todas as vezes ele deitava, ela sentava ao lado, segurava a mão dele até o pesadelo ir embora. Uma noite antes de dormir, ele perguntou, você vai embora um dia? Mara respondeu sem hesitar. Não. Promete? Ela apertou a mão dele, prometo. E naquela noite, ele dormiu sem medo pela primeira vez. Desde o buraco, Vivian aguardava julgamento. As acusações eram muitas. Tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado, maus tratos a menor. Ninguém defendia ela. Agora, nem os amigos ricos, nem os advogados comprados de sempre. Porque certas verdades, quando expostas, não podem ser recolhidas nem com dinheiro, nem com reputação, nem com silêncio. Mara ainda limpava a casa, mas agora por escolha, não por obrigação, e descobriu que fazer algo com dignidade não tem nada a ver com salário, tem a ver com respeito. E ela finalmente tinha, pela primeira vez na vida, uma tarde, ela passou novamente pelo corredor de serviço. Aquele que evitou por semanas, a parede estava refeita. O buraco não existia mais,
Mas ela sabia onde era, sabia o cheiro da argamassa, sabia o som da respiração do menino preso ali. Ela tocou a parede com a ponta dos dedos e disse baixinho: "Eu te ouvi." E era o suficiente, porque um dia ela foi a única pessoa que ouviu, e isso salvou uma vida. Sabe qual foi a parte mais difícil para Mara? Não foi enfrentar Vivian. Não foi gritar diante de 50 pessoas ricas. Não foi destruir a festa inteira. Foi perceber que ela sempre teve a força que achava que não tinha, porque quando alguém passa anos sendo invisível, começa a acreditar que não existe quando passa anos servindo. Começa a achar que não merece nada, além de servir. Quando passa anos calada, esquece o som da própria voz. Mas basta um momento, um único instante em que alguém precisa de você para tudo mudar. E no caso de Mara, foi um menino de 9 anos, trancado em uma parede, chamando sem voz. Ela escolheu ouvir, e é isso que separa quem passa pela vida de quem faz diferença. Ouvir agir, não virar as costas. Talvez exista alguém agora mesmo tentando gritar de um lugar que ninguém vê. Talvez você seja a única pessoa que consegue escutar. E se for assim, você já sabe qual é o próximo passo. Não porque é fácil, não porque vai te dar aplausos, mas porque existem coisas que valem mais do que o medo, e salvar alguém é uma delas. Se essa história falou com você, deixa o like. Agora isso mostra que existe mais gente no mundo que ainda sente alguma coisa. E comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela. Eu quero ler cada resposta. E se ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Porque todas as semanas tem histórias como essa. Histórias que ninguém conta, mas que todo mundo precisa ouvir. Clica para se inscrever, ativa o sininho e vem com a gente, porque a próxima história já começou e pode ser a sua próxima escolha também.